E aí, tudo bom, querido? Você tá vendo? Você tá bem? Como que eu apresento Álvaro Leme? Aí eu tava vendo, jornalista, criador ou produtor de conteúdo digital. Não né? digo digital. Você quer que eu... Digo real. Olha, muito bom. Vasculhando com André Vasco. Álvaro, você é um cara que se pega digitando seu nome no Google? Fala a verdade. Claro. Quem é que não se googla, gente? Algumas pessoas sentam aqui e falam que não. Álvaro Leme, a primeira pessoa que vem é Álvaro José. Qual que é a relação que você tem com o Álvaro José? Nenhum, é o pai da Fernanda, né? Pais Leme, exatamente. A gente se chama de primo, eu e a Fê, na verdade, mas a gente não é parente. Muita gente não sabe que o Álvaro José, locutor esportivo, é pai da Fernanda Pais Leme. Ah, pois é. Mas inclusive, gente, cria uma Wikipédia pra mim, porque eu mesmo criar é muito chato. É verdade, você não tem Wikipedia, né? Tô arrasado. Tem alguma coisa que você mudaria aqui na busca do Google? Acho que não, cara. Tem coisas que eu gosto muito aí dessas que aparecem. Você entrevistou todo mundo, né? Eu tenho uma ficha corrida grande de entrevista, assim. Como que você se classifica? Um jornalista de entretenimento, um jornalista de celebridade ou um jornalista artístico? Acho que jornalista de entretenimento e agora, se tudo der certo, professor, né? Porque eu tô montando meus cursos, vou dar um curso agora na Belas Artes de conteúdo. Muito bom do tempo que a gente vive é que as pessoas passaram a se permitir ser mais de uma coisa. Teve uma época que era assim, se o cara é escritor e ele vai ser ator, já tá se metendo nesse ator. Mas por que ele não pode ser escritor e ator? Você nasceu no Rio de Janeiro? Eu nasci no Rio de Janeiro. Tá. Meu pai é militar, minha mãe é dona de casa. Eu sou o quinto filho, sou caçula. Ao mesmo tempo que eu sou caçula, eu sou filho único. E tem uma diferença grande de idade. Assim, o mais próximo de mim é o meu irmão, que tem 9 anos a mais que eu. E meu pai foi transferido pra Campina Grande, na Paraíba, então só fomos eu, ele e minha mãe. Então eu tive os dois só pra mim, ao mesmo tempo que eu tinha irmão. Então uma experiência um pouco contrastante, digamos assim. Seus pais, você posta bastante seus pais, Tem né? eles aqui, ó, quer ver? Aqui? Não. Tem aqui, mas tem eu pequeno também. Ah, que legal. Eles são muito fofos. A minha mãe faz muito sucesso quando eu posto, porque ela é muito fofinha. Muito boazinha, cara. Aqui você tava em Campina Grande. Tava, isso é uma festa no quartel. Militarzão. Em 1986. E eu bem feliz aqui de estar na festa, né? Tô vendo que você tava super... Você se assumiu homossexual com que idade? Foi uma coisa meio gradual, né? Sim. Por volta dos 20 alguma coisa, 21, 22, um poucos, mas pros meus pais mais tarde. Porque cada irmã foi sabendo numa época, depois meu irmão, e aí um dia eu contei pro meu pai, foi uma história meio trágica, que foi assim, teve um dia dos pais, eu já morava em São Paulo, eu já devia ter, sei lá, uns 27, 28, e eu tava triste que eu não fui pro dia dos pais, e eu fui almoçar com os amigos e tomei vários vinhos, e cheguei em casa e liguei pra dar feliz dia dos pais. E aí, no meio da conversa, eu falei assim, você sabe que eu sou gay, né? Tava em outro patamar. Tipo, foi o meu presente de dia dos pais, assim. E ele ficou assim, eu não sei de nada não, fala aqui com a tua mãe. Ele passou o telefone. A gente ficou uns 2, 3 meses meio assim, estranho. Mas depois ficou tudo bem. E assim, eu não conto pra ele da minha vida, dos meus relacionamentos. Eu acho que ele lida muito bem com isso até. Mas o Vitor vai em casa. Não existem restrições a esse respeito. Ah lá. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. 4 anos. No fim desse ano. Qual artista amigo de Harvey Milk, o primeiro político gay eleito nos Estados Unidos da América, criou, baseado nos hippies para os quais o arco-íris representava a paz, a bandeira símbolo do movimento que ocorreu em 1978 na Parada do Orgulho LGBT de São Francisco? A. Gilbert Baker. B. Gilliard Thompson. C. John Coltrane. Ou D. Freddie Mercury. Gilbert Baker. Boa! 1-0. Voltou! Campina Grande. Qual foi o primeiro contato que você teve com uma profissão assim? Porque geralmente você estava sendo muito influenciado, mais novo. Passou alguma vez na sua cabeça serem um militar? Passou. Porque quando eu era adolescente, eu lia matéria sobre vestibular, quero ser militar. Aí meu pai eu pedi pra entrar num cursinho preparatório, e aí fiz o segundo grau, na minha época chamava segundo grau, na sua também ou já chamava ensino médio? Ensino médio. Na minha época chamava segundo grau, e aí eu terminei o segundo grau e entrei no seminário pra ser padre. Sério mesmo isso? Sério? Você já falou isso? Eu nunca ouvi você Sei. falando isso. É?
Seminário é pra ser padre. Eu morei 1 ano no seminário. Ah, mentira. É verdade. Porque eu participava de grupo jovem na igreja, eu era coordenador. Eu era aquela pessoa que canta na missa. Sim, bonitinho. Que fala assim, agora só esse lado da igreja, agora só as mulheres, só os homens. Eu era essa pessoa, eu era vocalista da banda da igreja. E aí eu era coordenador do grupo jovem e foi um passo natural. Eu me arrependo de que no seminário eu não peguei ninguém, devia ter aproveitado. Porque ali era um ambiente muito propício. Depois disso eu reencontrei várias pessoas que eram do seminário, eu reencontrei na noite gay, digamos assim. É mesmo? Oh. E depois disso, você continua um cara religioso? Olha, Religioso não, mas com fé. com fé sim. Acontece que nos tempos atuais eu vejo tanta gente fazer tantas atrocidades dizendo que é em nome da religião, que eu já me peguei questionando assim, falei, mas se ser cristão é isso que essa gente demônia faz, então eu não sou, sabe? É uma coisa que, em vez de fazer as pessoas terem mais fé, tem gente que tem umas atitudes tão escrotas que faz a gente acreditar menos, porque, enfim. E aí você saiu de lá, e aí seu primeiro contato com comunicação social, ou você trabalhou antes, como que foi? Continuei a fazer faculdade. Meu primeiro emprego depois do seminário foi professor de inglês, num curso lá perto da faculdade. Então era assim, eu saía de casa de manhãzinha e voltava à tarde da noite, porque eu ia intercalando aula, ou tendo aula, ou dando aula. E eu percebi que quanto mais horas aula eu tivesse, mais dinheiro eu ganhava. Então assim... Gênio! Gênio! Mas você continuou morando com seu pai e com sua mãe? Continuei. Até eu vir pra São Paulo, assim. Eu vim pra São Paulo no final da faculdade, em 2000, e fiquei pra sempre. Ano 2000, não teve o bug? Não teve. Não teve o bug e você veio pra São Paulo. Talvez tenha sido esse o bug do milênio. São Paulo, pra mim, a gente precisa lembrar que eram outros tempos em que as distâncias eram muito maiores e a gente conhecer outros lugares era muito mais difícil do que hoje. Então foi um mundo completamente novo se abrindo diante dos meus olhos, uma cidade gigantesca. Pra mim era como se eu estivesse, sei lá, em Nova York, sabe? Eu fiz o curso do Estadão, foi que eu vim pra cá. Daquela foto que Daquela temos aqui. foto, sim. Que legal. É bom que vai ilustrando tudo, ó. Mas você? Sou eu. Olha esse cabelo, velho. Menos entrada. Mas você veio com a cara e com a coragem. Você tinha algum esquema? Não, é assim. Esquema é boa, né? Um esquema. Esquema. É assim, a prova era super difícil, eu não sei como é hoje, mas acho que deve ser tão difícil quanto. Eram 1000 candidatos e tinha 30 vagas. Então, quando eu passei, eu falei assim, cara, minha vida vai mudar completamente. Enfim, daí eu passei e vim pra cá e depois eu passei no curso Abril. E aí eu gostei mais da Abril do que do Estadão e fui trabalhar na Contigo. Puta, primeiro trabalho foi na Contigo, cara. Foi, era muito legal. Muito legal, André. Era assim... Sério mesmo? Era, você sabe por quê? Cara, eu imaginava qualquer coisa que você falasse, menos que a Contigo era muito legal. Primeiro porque eu quis ir, na verdade, assim... Contigo existe ainda? Desculpa me perguntar, existe, idiota. mas assim, a Contigo da época que eu trabalhei era muito diferente, porque ela não tinha passado por um processo de ficar parecida com a Caras. A gente fazia jornalismo, não tô dizendo que o que se faz hoje não é jornalismo, mas eu digo jornalismo no sentido de clássico, de ir pra rua atrás das coisas. Então, eu lembro que eu já seguia a mulher do Faustão um dia, porque eu fui... E tinha isso, você tinha que seguir artista, você tinha que se disfarçar pra ir nos lugares. Era uma aventura, era muito divertido. Isso é legal. Isso é legal. Hoje fica o quê? Sentado Fazendo no Instagram. Não tem graça isso. Virou stalker. Jornalista virou stalker de Instagram. Pois é, porque para as empresas meio dá no mesmo. O retorno de audiência vai ser o mesmo se você fizer pelo Instagram ou se você mandar alguém cobrir em loco. Só que sem o gasto, né? Então... A bandeira de arco-íris do movimento gay no começo tinha 8 cores. Quantas cores há hoje? 6. 6 cores. 2-0. Eu entrei pouco depois dessa fase aqui, desse casamento do Fábio De número Júnior 8. com a Patrícia de Sérgio. Foi um pouco depois disso. Cara, olha que gênia essa capa. Mila Christie, Xuxa com Sasha nos braços, Sheila Mello e Alexandre Pires, enfim, assumidos. Pois é. Que gênio, cara. E aí você entrou logo depois dessa capa. Foi. E aí você se encontrou, falou, caramba, meu. Então o mundo já tava dando o jornalismo, mas com celebridades. Sim, eu gostava disso. Eu via todas as novelas quando eu era pequeno, né? Morava morava na fase que a gente morava, eu, meu pai e minha mãe. Eu não tinha nada pra fazer. Não era igual hoje, que tem iPads, computadores. Tinha que usar a imaginação ou ver televisão. Então, e não tinha, nessa época não tinha isso, nem TV a cabo. Eu era pequeno, tinha o canal que passava e é isso. A minha mãe fala que eu chorava, falando assim, que tédio, não tem nada pra eu fazer. Eu queria entretenimento, eu queria... Nossa, hoje então você tá Agito. feliz, né? Porque hoje tem entretenimento à torta. Tem até demais, hoje eu já fujo do agito. Ele chegou aqui falando assim, hoje eu tô num processo de mais experiente, de trocar internet por livros. Que louco, a gente tá fazendo o caminho contrário. Exato. O offline está virando cool.
Eu acho que o cool vai ser... Eu sou uma pessoa pós-redes sociais. Vai virar isso uma hora. Sim. Eu acho que... Eu tirei todas as notificações do meu celular. O WhatsApp, para eu ver a mensagem, eu tenho que entrar para olhar. Tudo bem, eu passo muito tempo com o celular na mão, eu respondo muito depressa. Então, para mim, não faz tanta diferença. Mas não tem o elemento interrupção. Então, às vezes, você quer se concentrar e fica... Plu, plu, plu. E a gente tem um dia picotado demais por causa disso. Então eu entendo quem opta pelo dumb phone, porque... E quanto tempo a gente não... Você falou quanto tempo a gente não perde e quantas coisas a gente não deixa de fazer. A minha maior crítica ao jornalismo de celebridades atual é assim, sei lá, Ana Hickman responde a seguidor. Criou-se uma impressão de que eu preciso saber o que acontece no Instagram de todos. E eu não preciso, ninguém precisa saber. Que diferença faz? Mas é louco isso, porque mesmo pra quem faz, mesmo pra quem tá na redação produzindo, é um tiro no escuro. Tem coisas que, claro, com base no jornalismo de dados, com base no que você tem de métricas, você meio sabe o que emplaca mais e o que emplaca menos. Você deve ter a mesma experiência aqui fazendo o seu canal. Às vezes você faz um vídeo falando assim, pô, essa aqui vai explodir de audiência e a galera caga. Ou às vezes você faz uma coisa achando que ninguém vai dar bola e a coisa vira uma das mais vistas, assim. É muito louco isso, né? Vamos lá, voltando contigo. Tava legal pra caramba essa história. Deixa eu ver se eu acho alguma capa que eu tenha feito. Escreve assim, sei lá, contigo, Hebe, que foi quem eu cobria mais. Deixa eu pensar, mas isso aqui é antes. Você cobria mais a Hebe? Peraí, ó, essa época aqui é a minha época. Aos 73 anos, Hebe Curte, o banqueiro Léo Cochrane. 13 anos mais novo. Essa é a minha época de Contigo. Que aí eu tinha que ficar na cola de alguns famosos. A Hebe, o Faustão, Tom Cavalcante, Vanessa Camargo e Malu Mader. A gente era dividido por artista. 30 Mile Zone, ou simplesmente TMZ, o site americano de entretenimento e que tem como editor-chefe Harvey Levan, não sei qual que pronuncia. Qual a profissão desse parabólica de notícias? A, publicitário, B, jornalista, C, antropólogo ou D, advogado? D, advogado. Acertei? Ele era um jurista, tipo, com nome. E aí, o cara inventou um site de fofoca, velho. 3-0. Então, como você definiria a diferença entre celebridade, artista e famoso? Eu usaria celebridade e famoso como sinônimos. Tá. Um artista pode ser celebridade, e uma celebridade pode ou não ser artista. Acho que tudo pode ser. Então, assim, você tem gente que é artista e que está consagrado no seu ofício e por isso se tornou famoso. Então, assim, Fernanda Montenegro. Por que a Fernanda Montenegro é famosa? Porque ela é a maior atriz viva do nosso país hoje. Sim, exatamente. Por que a Geise Arruda é famosa? Porque ela sabe usar a mídia em favor dela. Então, ela capitalizou um momento de exposição que ela teve e usou recursos que prolongassem a fama. Ao mesmo tempo, você tem também gente que é atriz e que sabe usar a mídia como a Geise sabe. Por exemplo, a Antônia Fontinelli é uma pessoa que ela tem um canal, ela tem as mídias dela, ela sabe o que dá notícia, o que rende notícia. O que ela tem em comum nesse caso com a Geise é entender como funcionam os jornalistas. O algoritmo o algoritmo do jornalista. Contigo, depois você foi pra onde? Pra Mônica Bergamo. Mônica Bergamo também era muito legal. Nossa, era muito legal. Você gostou? Amo a Mônica até hoje. Eu fico, quando vejo alguém falar mal dela, eu fico muito bravo. Mônica Bergamo, só deixando claro aqui pra pessoas que fofinho, eu amo ela é um dos maiores colunistas da Folha de São Paulo. A Mônica é a maior jornalista do Brasil. Eu nunca encontrei ela pessoalmente. Assim, ó, cuidado que a Mônica Bergamo tá aí atrás de você, sabe? Mônica Bergamo, colunista que consegue falar de política com entretenimento de uma maneira... É tudo. É muito legal, cara. Foi a maior escola da minha vida. Eu passei 4 anos na faculdade, mas jornalismo eu aprendi com a Mônica. Você lembra de pautas assim que você cobriu que você falou, puta, isso que legal, que eu levo pra minha vida? Tipo, o top 5 da sua vida. Eu entrei escondido no casamento da Marta Suplicy. Uou! com aquele francês? Com o Favre, pois é. Só que aí eu fui expulso assim que o assessor me reconheceu. Esse casamento aí, exatamente. Olha só, que gente chique, cara. Pois é. E aí você entrou... Mas como, cara? Foi assim, a Cléo Guimarães, que é a minha colega, a Cléo é jornalista também, e nós éramos os assistentes da Mônica nessa época. A Cléo passou a semana toda tentando ir nesse... Aí, a Cléo. Ela era colunista do Globo até outro dia. Ela é ótima. Ficou a semana toda tentando maneiras de entrar no casamento. Eu não tava dando muita bola. E a minha sorte sagitariana falou mais alto nessa hora, porque ela falou assim, liga aí pro Rabino, ele ficou, pro Henry Soube, pra ver se ele ficou de ver se ajudava a gente a entrar. Aí eu falei, tá bom, o Henry vai. Soube ficou... Mano, que história sinistra. Aí eu liguei
eu falei assim, é que o senhor tinha ficado de ver se ajudava. Ele falou, pois não, esteja amanhã, tal hora, na frente do meu prédio, não sei onde. Eu falei, tá bom. E aí eu não tinha nem terno, eu era muito pirralho. Aí eu peguei um terno do Sérgio Dávila. O Sérgio estava cobrindo a Mônica nessa época, a Mônica estava de férias, não sei. E aí eu entrei como se eu fosse segurança do Rabino. Ah, mentira. Eu tava indo assim do lado dele, aí falaram, não, pessoal de serviço tem que ficar pra lá. Aí eu fui pro outro lado, aí o assessor, peraí, esse ali é jornalista. E aí me expulsou. Só que era uma fazenda, e da entrada até o lugar do coisa era mó longe, assim. Aí eu falei, pô, será que o carro não pode me buscar pra eu voltar? Não. Aí eu fui andando. Nossa, tipo, não, você não entrou de bicão, agora você volta vai sozinho, sair. seu trouxa. Aí eu fui andando todo. Ai, mentira. E devia ser uma adrenalina muito gostosa de você se infiltrar e você tá lá e você quer escrever, mas você quer também correr pra um lugar pra soltar essa nota, que demais. Exato. Na época que o Ronaldo tava com a Cicarelli... Opa, eu lembro dessa época. A Cicarelli foi desfilar no São Paulo Fashion Week e assim, todos os jornalistas estavam atrás dela. Todos. E aí, a assessora da Daniela, nessa época, era a Camila Lamolha. E a gente tinha meio uma parceria, assim, ela passava umas notas. E era no São Paulo Fashion Week que ela falou assim pra mim, a Camila, fica em tal lugar. Aí veio, eu fiquei esperando no corredor, veio vindo aquela massa, o Ronaldo e a Daniela andando no meio, um cordão de seguranças e os jornalistas em volta. Quando foi se aproximando de mim, a Camila me viu, e aí ela me puxou e me colocou dentro do camarim da Daniela, ficou assim, a Daniela, o Ronaldo dela e eu. Quando acabou e ela foi desfilar, eu liguei pra Mônica, passei a nota e comecei a chorar, assim, tipo, que legal, consegui. E fofoca? Te chamar de fofoqueiro, isso te agride? Não. Porque eu acho que, assim, eu considero que a fofoca, ela é uma protonotícia, ela é o ponto de partida. Protonotícia? Nossa, isso foi bonito, cara. Ela é o ponto de partida para as notícias. É o método jornalístico que faz com que aquilo se converta em notícia ou não. É o corre na boca miúda. Então, se a pessoa vira e fala assim, sei lá, o ministro tal tá namorando a ministra tal, isso, em princípio, não diz respeito ao país, porque é a vida pessoal deles. Mas, óbvio que todo mundo tem interesse de saber e fica curioso. Aí vai de alguém tentar confirmar se é verdade, de fonte segura. Normalmente a Mônica mandava a gente ligar pra um dos dois do casal e perguntar pra pessoa. É verdade que você tá namorando? É verdade que você se separou? Só se tivesse confirmação de um dos dois do casal, ela deixava publicar. Vai, continua, que são histórias boas. Eu tô adorando suas histórias. Eu falo muito, hein, gente? Eu adoro. E aí, contigo e Mônica, e aí? Aí eu trabalhei um pouquinho no Chique, da Glória Calil. O Chique, da Glória Calil. Nossa, mas foi pouquinho tempo e fui pra Vejinha. E aí, você gostou? Na Vejinha eu amei, eu fiquei 8 anos direto, depois eu fui pra Glamour, depois eu fui pra Veja Nacional, daí pra R7. Depois R7. Qual o termo em inglês pejorativo que se refere a conteúdo da internet que é destinado à geração de receita de publicidade online, normalmente às custas da qualidade e da precisão da informação, por meio de manchetes sensacionalistas e ou imagens em miniatura chamativas para atrair cliques e incentivar o compartilhamento do material pelas redes sociais? A. Clickbait. B. Trigger. C. Blockchain. Ou D. Clickbait. Clickbait. Mas eu amei que tem... Amei a opção blockchain, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. É porque tá em inglês, né? No meu canal tem vídeo explicando o que é blockchain com a Alexandra Fará. 4-0, perdeu André. Você tem alguma meta, assim, algum lugar que você admira pra caramba? Tipo, sei lá, meu sonho é trabalhar na BBC. Não tenho. Eu tenho lugares que eu admiro, né? Eu admiro, por exemplo, a Vanity Fair, que não tem no Brasil. Inclusive, quando eu saí da Vejinha pra ir pra Glamour, eu pensei assim, eles estão trazendo tantas revistas pra cá, vai que eles trazem a Vanity Fair. É uma revista que eu acho muito bacana, eu gostaria de escrever pra ela, mas eu não gostaria de trabalhar fixo em nenhum lugar, porque a minha meta agora é fazer as minhas coisas darem certo. Meu podcast, meu canal, o meu curso. Gente, se inscreve no meu curso, por favor. Cadê seu curso? É na Belas Artes. Belas Artes. Faculdade. Cursos livres. Todas... peraí, no meu Instagram tem. Aqui, ó, conteúdo criativo para youtuber com Álvaro Leme. Olha. Se você colocar pro lado, tem mais um, que é o outro curso. Como não ser jornalista? Tudo que você deve saber para...
Ou seja, você tá usando com bom humor todas as merdas que você fez. Exato. É assim, eu vou contar os principais erros que as pessoas cometem, inclusive os meus, pra ajudar as pessoas que que estão na faculdade ou que estão... E quais são os seus erros? Eu acho que erros, assim, de talvez ter confiado demais em algumas pessoas, em algumas ideias, em determinados momentos. A Mônica me ajudou a ser mais desconfiado, sabe? Olha aqui, e aqui esse outro projeto, Canálvaro. Sim. Ó, que bonitão. Você já entrevistou todo mundo legal, cara. Entrevistei, E Felipe. você faz sozinho. Isso aqui eu sempre gosto de falar, porque você não contrata nenhuma produtora, ou você também não liga o celular e fica falando, dissertando sobre a vida e metendo pau nas pessoas. É conteúdo que você pensou. Sim. Sempre que possível, eu tento criar algo para aquela pessoa. Quando eu fui falar com a Rosana Herman, a gente falou sobre celular, que tem tudo a ver com ela. Tudo a ver. No caso do Google Gloss, a gente falou sobre bastidores de red carpet. Que legal! Quer fazer mestrado? Você vai fazer mestrado agora na USP? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu tô participando já de um grupo de pesquisa da USP, o Com Mais. Um beijo pra todo mundo do Com Mais, que também tem um podcast. É mesmo? O que você acha dessa onda dos podcasts agora? Eu acho maravilhoso porque o podcast, ele é mais democrático do que o YouTube. Você acha? Eu acho porque, primeiro, é mais fácil de você gravar. Tá. Segundo, tem muito mais maneiras de você distribuir do que só porque o YouTube. Quais são os players que você joga, seu Spotify? Não, Todos. seu Spotify não, seu podcast. Olha eu falando pro Spotify. Eu coloco até no próprio YouTube. Se você voltar lá no canal, vai ter, você vai ver. Um amigo que trabalha na Veja falou que ele leu uma pesquisa que tem, tipo, 40% das pessoas que ouvem podcast ouvem no YouTube. Porque, como é uma coisa ainda relativamente desconhecida, as pessoas associam assim, onde que ouve isso? Aí vai lá e pesquisa e acha. Então, eu comecei a colocar aqui, mas a gente coloca no Spotify, na Apple, Mas você no não Google coloca Podcast. Vídeo? Não, aí eu deixo só o áudio. Ah, tá, só o áudio. Mas eu E tem algum aplicativo que você sobe em todos ao mesmo tempo? É o Anchor. O Anchor, ele pertence... Isso é muito legal, hein? Anchor. É. Olha, que legal. Aí você sobe, você cria uma conta sua. Sim. Aí quando você cria, ele distribui para vários, assim. A gente tá nos 10 lugares. Que maluco. O Debates eu atualizo terça e o canal atualizo quinta. Qual que você acha que vai ser o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo vai ser se juntar cada vez mais com as outras formas de comunicação e de disseminação da notícia. Cada pessoa vai virar a sua própria marca. Inclusive é isso que eu quero falar também lá no curso que eu te disse. Porque as pessoas não têm nem tempo nem paciência de sentar e ler uma matéria. Acho que cada vez mais o que for texto vai ser texto tipo Piauí, que é uma coisa aprofundada e gigantesca. Que tem o seu público. Mas cada vez mais acho que imagem e áudio e, enfim, comunicação mais ágil. Que demais. Então siga aí, Álvaro Leme, verificado. Canal dele é Canálvaro. É muito bom o nome, inclusive. É muito bom. Quem falta você entrevistar assim que, tipo, seu sonho de consumo? Falta eu entrevistar pro canal, sabe quem? A Vanessa Camargo, porque a gente se conhece há 1000 anos. Ela era da minha lista de artistas da Contigo. Tipo, a gente já marcou umas 3 vezes e aí deu problema pra ela ou deu problema pra mim, não sei o quê. Então é uma pessoa que falta eu fazer. Se tudo der certo, a gente vai fazer mês que vem. O Anessa. Eu amo a Vanessa. Ela é mó legal. Encerramos com Vanessa Camargo. Pois é. Amor, amor. É tipo, VJ, agora a Vanessa Camargo na primeira posição. Tchau. Muito bom, velho.